Olá, meus amigos, graça e paz, eu sou o pastor Itamar Vicentini e hoje nós estamos estreando uma série de vídeos sobre política e a visão cristã. Gente, esse é um assunto muito complexo, muito complicado de se abordar, porque durante muitos anos a igreja se omitiu em falar desse assunto. Mas há um tempo eu tenho abordado isso internamente na congregação local onde eu sirvo como pastor. Mas devido ao meu trabalho com rádio, muitos anos, eu participei de debates, eu opinei em redes sociais e agora fui impulsionado pelo Espírito Santo a falar disso em vídeos, numa série de temas, né, para que possa ficar mais claro essa temática e você entenda melhor o que nós cristãos podemos pensar, entender e agir na política. Então, a partir de agora, eu convido você a viajar comigo um pouquinho neste assunto que é muito importante. E para falar sobre política e a visão cristã, eu acho que é importante, primeiramente, que eu lhe dê uma visão geral sobre o que é política. E, tecnicamente falando, política é a arte ou ciência de governar, de organizar e dirigir, administrar nações, estados, seus negócios internos e externos. Então, quando a gente fala sobre política, a gente está falando que é necessariamente exercer governo. Você já percebeu então que isso é inevitável? Não dá para nós cristãos fazermos de conta que esse assunto não existe e ficarmos omissos, né, ou neutros nessa questão. Eu costumo usar uma expressão lá na minha rede social: não dá para ser isentão na política. O cristão precisa ter posição. E aí, quando a gente fala de política, a gente precisa entender que existem as políticas públicas. E conforme uma definição corrente, política pública são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, seja o governo nacional, seja o governo estadual ou municipal. Tá? E essas políticas públicas normalmente são com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinados direitos de cidadania para vários grupos. Esses grupos da sociedade, sejam eles aí do segmento social, sejam eles de segmento cultural, étnico ou econômico, ou até mesmo religioso, viu, gente? Que é o caso de nós cristãos. É inevitável nós pararmos para observar e sabermos a importância e a relevância da participação dos cristãos nesse meio político. Então, quando a gente falar de política pública, a gente está falando que essas políticas elas correspondem a direitos assegurados já na Constituição. Então, um verdadeiro político ele vai trabalhar tentando desenvolver essas políticas que na realidade não são seus interesses. Já consta na Constituição brasileira direitos dos cidadãos e que um bom político deve trabalhar para que eles sejam cumpridos. Agora, um bom político, ele vai se dedicar a desenvolver novas políticas, até porque os tempos mudam, nós vivemos outras realidades, outros desafios e necessidades. Então, um bom político ele vai observar a realidade desse momento e vai procurar sugerir novas leis, novos projetos, para que, de certa forma, o cidadão possa ser alcançado por esses direitos. E aí, para que a gente entenda, então, quem são estes que devem fazer isso, a pergunta é: quem são, então, os políticos no Brasil? Os políticos no Brasil são os vereadores, deputados e senadores. Primeiramente, esses três que é da ordem da área legislativa. Eles são legisladores e são fiscais. Eles exercem o poder de apresentar projetos, apresentar proposituras, né, leis e coisas que são do interesse e da necessidade da comunidade em geral. E tem a função de fiscalizar o executivo. Um vereador, um deputado, um senador não pode andar no bolso de um prefeito, de um governador ou de um presidente. Eles podem ser parceiros, porque política se faz com alianças, mas eles não podem andar no bolso, nessa linguagem política que a gente já conhece, né? Ou seja, ficar na mão, é o famoso rabo preso. Eles têm que ter isenção. Não tem que ser um perseguidor daquele que está no cargo público, do executivo, mas eles têm a função de fiscalizar. E devem, sim, procurar apresentar leis, apresentar projetos. Aí fica uma pergunta, já vou adiantar aqui uma parte. Se um vereador, um deputado e um senador, eles têm função de apresentar projetos e leis, quais são os critérios que alguém deveria ter para ser votado, para ser eleito, para exercer a função de vereador, deputado e senador
O que você pensa a esse respeito? Já parou para analisar? Talvez você conheça o Zezinho do bar, a Maria do bazar, o João da esquina, que é candidato a alguma coisa. Mas essa pessoa, ela tem requisitos, ela tem uma bagagem, ela tem um conhecimento, ainda que seja de causa popular, de experiência de vida, ela tem noção, visão política, ela tem noção, algo a que ela possa contribuir, propor, ou conhecimento técnico, ou formação acadêmica, conhecimento científico da área para poder contribuir. Porque se vai ser um vereador, um deputado, um senador, se vai fazer leis e projetos, você está pondo a sua cidade, sua vida, futuro dos seus filhos, da sua família, do seu país na mão dessas pessoas. E aí vai lá um palhaço da vida, né? Que não entende nada de lei, não entende nada de projeto, o que ele vai contribuir? Lembre-se que ele vai ganhar dos seus impostos, nós vamos falar disso já já. Ele vai ser sustentado por você, ele é o teu funcionário. Então você está contratando muito mal se você não souber quais são as atribuições de um vereador, de um deputado ou de um senador, e se você não adotar critérios. Se você for contratar uma babá para cuidar de seus filhos, um motorista para dirigir o seu carro, ou um jardineiro para cuidar do seu jardim, o que você vai querer saber desses profissionais? Se eles têm conhecimentos mínimos para fazer aquela função. Então, como eu posso eleger um vereador, um deputado, um senador, sem saber se eles têm condição de propor uma lei, condição de propor um projeto que de fato pode ou não impactar no futuro da minha cidade, do meu estado, da minha nação. Você entendeu isso, meu irmão? Então, às vezes os cristãos, eles por não conhecerem muito sobre política, não se informar minimamente possível, eles acabam ou votando errado ou não querendo votar, simplesmente por não terem esse tipo de informação ou ficarem um pouco alienados sobre essa temática. Agora, além dos vereadores, deputados e senadores, nós temos depois os prefeitos, os governadores e o presidente. E estes são gestores. Eles executam o orçamento, eles são do tal poder executivo, são os que executam toda a administração do município, do estado ou da nação. Aí, de novo, nós temos que parar e analisar. Se eu vou eleger um prefeito, um governador e um presidente, eu preciso ter conhecimento se ele tem condição mínima de exercer essa função, né? Eu estou entregando a minha cidade, eu estou entregando o meu estado, eu estou entregando a minha nação na mão de alguém que talvez não tenha condição de gerir a própria finança de casa, né? Ou de um comércio local, quanto mais de um município, de um estado ou de uma nação. E eles exercendo o poder executivo, eles que sancionam as leis, eles que batem o martelo final sobre alguns projetos e leis que os deputados, ou senadores ou vereadores apresentam. Então o prefeito, às vezes, ele tem poder de veto, o governador, o presidente, às vezes tem poder de veto. Às vezes esse veto é derrubado numa segunda votação da Câmara, seja ela de vereadores ou deputados ou senadores, mas o prefeito, o governador e o presidente, eles têm essa função de observar o que está sendo proposto, de acompanhar, de vetar ou não, de influenciar nessas votações, articulando, negociando, procurando ter aquele papel de direcionamento dentro do que ele propôs na sua proposta de governo ou de campanha, que isso é muito importante. E eles são fiscalizados pelos vereadores, deputados e senadores, cada um aí no seu nível, né, de governo. E tanto o prefeito, quanto o governador, quanto o presidente, eles não fazem leis e eles não fazem necessariamente projetos. Eles podem até apresentar como propostas, eles podem levar para ser apreciado e tanto a Câmara de Vereadores, deputado ou senador vai analisar, vai colocar em votação e talvez isso venha a ser aprovado. Há algumas exceções em que esses três cargos políticos têm a atribuição de governar por decreto, né? E isso tudo já está determinado na Constituição brasileira quando é que um prefeito, um governador ou um presidente vai governar por decreto. Lembrando que o Brasil é um Estado democrático de direito, é uma república, nós vamos falar disso lá na frente nesses vídeos, e o sistema de governo aqui é que os poderes são distintos, ou pelo menos tem que ser. Às vezes não é, mas tem que ser. É o que reza a nossa Constituição, tá bom? Agora, falando de política, é importante deixar claro na introdução dessa nossa série de vídeos sobre política e a visão cristã, que política não pode se tornar politicagem. É por isso que muita gente anda revoltado com política. É por isso que muita gente anda aí um pouco indignado com político. Porque muita gente entrou para a vida política e começou a praticar a tal da politicagem. Se você for estudar a etimologia dessa palavra, politicagem não é
fazer política. Politicagem é, na realidade, a prática da política de forma interesseira. É quando alguém no cargo público busca só os seus próprios interesses, trabalha de forma desonesta com finalidades escusas. Então é a famosa prática de lobby, o desvio de conduta, né, o caráter aí totalmente corrompido, e começa a haver aí práticas de corrupção, onde aquele político não faz nada em benefício da comunidade em geral. Ele trabalha para si próprio, para os interesses do seu partido. As leis que elabora, os projetos que elabora, é para que haja a proteção de um segmento e às vezes inclusive de si próprio, porque já tem um desvio grave aí na vida pública, ok? Então não confunda política com politicagem. Fique claro que você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo que está vendo esse vídeo, precisa como cristão ter essa consciência. Aprenda a identificar o politiqueiro. Aprenda a identificar aquela pessoa que não faz a boa política, que não entende qual é o verdadeiro papel de um bom político. Esse você deve cortar a volta dele. Mas aprenda a conhecer também quem é um bom político, quem realmente tem compromisso com o papel de governo. Porque este papel é importante e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, e nós vamos aprofundar esse assunto para que você saiba mais. Qual a visão cristã sobre política?